Oi pessoal, tudo bem? André Coelho por aqui mais uma vez e hoje eu vim conversar com vocês sobre as possibilidades de revisão da sua aposentadoria. Isso mesmo, hoje em dia, só para que você tenha uma ideia, existem mais de 22 tipos de revisões possíveis. Será que é o seu caso? Bom, para saber isso, fica comigo até o final para você saber de tudo sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você o que é uma revisão. Revisão é a possibilidade de uma reanálise da sua aposentadoria. Isso mesmo, desde quando ela foi concedida, na verdade, é uma possibilidade de rever tudo que foi feito desde o início, desde quando você deu entrada no pedido da sua aposentadoria. Com o objetivo, obviamente, que esse valor aumente. E aqui eu quero deixar um destaque, um parêntese muito importante para que você fique atento com relação a isso. Nem toda revisão é benéfica, é vantajosa. Ok? Então, por quê? Porque quando você pede uma revisão, tudo será revisto. Então, se foi feito alguma coisa na sua concessão que o INSS não deveria ter feito, vai voltar, vai diminuir. Então, sempre, presta muita atenção nisso. Antes de fazer qualquer pedido de revisão, consulte um especialista para que ele faça uma simulação de viabilidade. Com essa simulação, ele vai te dizer exatamente se é possível ou não fazer essa revisão e se essa revisão vai ser mais vantajosa para você ou não. Se for mais vantajosa, obviamente faça a revisão. Se não for, esqueça, deixa para lá, porque senão vai piorar o que você já recebe. O objetivo das revisões é aumentar o valor que você recebe e receber de volta, receber as diferenças dos últimos 5 anos dos seus pagamentos, ou seja, vem tudo corrigido com juros, correção monetária e existem algumas revisões que chegam a centenas de milhares de reais, é isso mesmo. Eu já vi revisão chegar a mais de 500 mil reais. Agora mesmo a gente está mexendo com uma revisão de uma senhora que deu quase 600 mil reais de reembolso para ela, das diferenças que ela tem para receber, porque é uma diferença muito grande que teve porque o INSS concedeu o benefício de forma equivocada, ok? E aí, a grande pergunta que as pessoas fazem é quem é que tem direito a essas revisões? Bom, em primeira análise, todo mundo tem direito. Todas as pessoas aposentadas e pensionistas têm direito. A questão é que existe uma situação que se chama decadência, que é um prazo de 10 anos que todo mundo tem, todos os aposentados e pensionistas têm, para pedir essa revisão ao INSS ou judicialmente. Mas aqui está justamente uma grande dica que eu quero dar e eu vou deixar mais para o final do vídeo para dar essa dica. Existem 2 exceções para a decadência. Então pode ser que o seu caso se encaixe numa revisão, mesmo que você já tenha aposentado ou receba pensão por morte há mais de 10 anos. Então aguenta um pouquinho aí no vídeo, porque já eu vou dizer quais são essas 2 exceções, ok? Então já disse que as revisões servem para aumentar o valor da sua aposentadoria ou da sua pensão, já disse quem tem direito, e agora uma questão muito importante, como que faz para saber, André, se o meu benefício, a minha aposentadoria, se a minha pensão por morte está com valor equivocado, foi concedido com valor errado? Bom, existem dois meios, muito objetivamente falando, para que você sozinho possa conferir se isso está certo ou não. O primeiro deles é através da sua carta de concessão. Na carta de concessão, na parte de baixo, vem todos os cálculos, como foi calculado, quais foram os salários que foram utilizados para fazer esse cálculo, quais foram os índices que foram utilizados para corrigir esses valores, vem tudo isso na sua carta de concessão. É óbvio que se você não é um especialista em cálculo previdenciário, você vai ter um pouco mais de dificuldade para analisar isso. A segunda alternativa é pegando a cópia integral do seu processo administrativo. Explico. Toda vez que você faz um pedido de aposentadoria no INSS, automaticamente é gerado um processo administrativo, tá? E aí esse processo começa com o requerimento lá no início e até a concessão. Então, ali dentro tem tudo que aconteceu, tudo que o INSS fez ou deixou de fazer. E aqui eu queria fazer um parênteses bem importante. Pensa só você, no caso de uma pessoa que trabalhou a vida inteira como na área administrativa, mas teve um período de 3 anos
que ele trabalhou recebendo insalubridade, né? Que é um adicional que quem recebe é quem trabalha em condições nocivas à saúde. E esses 3 anos não foram computados pelo INSS e, consequentemente, pelo fato de não ter sido computado, esses valores também não foram levados em consideração e daí a concessão da aposentadoria dessa pessoa, que era para ser de em torno de R$ 4.200, veio R$ 3.000. Essa pessoa, obviamente, deve fazer o seu pedido de revisão para que ela tenha aumentado o valor de 3.000 para 4.200 e também receba os últimos 5 anos de juros e correção monetária e das diferenças. Existem 2 tipos principais de revisões, as revisões de fato e as revisões de direito. Revisões de fato é muito simples de entender, são aquelas que podem ser feitas quando algum fato da sua vida profissional não foi levado em consideração pelo INSS. Como, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, do tempo especial que a pessoa trabalhou e não foi levado em consideração. Existem muitos outros fatores, por exemplo, curso técnico em que a pessoa recebia salário direto ou indireto, tempo de carreira militar, contribuições no exterior, alguns salários que não foram devidamente computados pelo INSS, isso acontece muito também, vínculos que a pessoa trabalhou, empresas que a pessoa trabalhou, que não constam no extrato das contribuições ou CNIs da pessoa. Uma outra questão também muito importante é se a pessoa, durante o tempo de contribuição dela, o tempo de trabalho dela, ela se tornou uma pessoa com deficiência ou já era uma pessoa com deficiência, e isso também não foi levado em consideração. Isso muda muito o valor das aposentadorias, viu, pessoal? E as revisões de direito são aquelas revisões que, por conta de mudança de alguma legislação, algumas coisas nesse sentido, acaba surgindo uma tese, como por exemplo a revisão da vida toda, que leva em consideração os salários contribuídos antes de julho de 1994. Não sei se você sabia, mas todas as aposentadorias, desde 1997, são computadas, são feitas levando em consideração somente os salários até julho de 94. Os salários anteriores, eles entram apenas como tempo de contribuição, não entram como contagem, não entram como valor. Então, aquelas pessoas que tiveram valores altos de salário antes de julho de 94 tiveram um prejuízo muito grande. Essa questão é uma questão de direito. Existe também a revisão do buraco negro, que é para aquelas pessoas que se aposentaram de outubro de 88 a abril de 1991. É um espaço de tempo específico que foi computado de forma errada e essas pessoas podem pedir essa revisão. Existe também a revisão do teto para aquelas pessoas que aposentaram entre 1998 a 2003. Existe a revisão chamada IRSM, ou Índice de Revisão do Salário Mínimo, que é de dezembro de 94 a março de 97, onde esses índices foram feitos de forma errada pelo INSS. Então nós temos aí, atualmente, eu citei apenas algumas, mas temos aí mais de 22 tipos de revisões possíveis para que sejam feitas dentro do INSS. Servidor público é outra história, eu faço esse vídeo para o servidor público em outro dia, ok? Mas para você que é aposentado ou pensionista e acha que pode ter acontecido alguma coisa errada com a sua aposentadoria, com a concessão da sua aposentadoria, e ainda tem tempo para ver isso, os últimos 10 anos é possível fazer revisão. Qual é a exceção? Fiquei de falar agora no final do vídeo, vou falar agora para você. Existem 2 exceções da decadência. A primeira exceção é quando você eventualmente juntou algum documento lá no seu pedido, lá no seu processo administrativo, lá no seu requerimento de aposentadoria, e eventualmente o INSS não analisou. Isso acontece muito. Aposentadoria especial, tempo de carreira militar, curso técnico, tempo de contribuição no exterior, outros vínculos que você apresentou que não constavam no INSS, contribuições individuais, aqueles dos carnezinhos, e várias outras situações que a gente consegue, só para que vocês tenham uma ideia, de cada 10 extratos ou CNIs que a gente analisa aqui todos os dias, 9 tem erros, muitos erros. Então, que erros são esses?
falta alguma coisa, o INSS colocou alguma coisa a menos, ou valores de salários errados. Eu acabei de fazer uma análise aqui agora de um senhor que no cálculo dele, ele fez lá um cálculo, na cabeça dele ele já está aposentado. Só que eu fui ver o extrato dele, só tem contribuições até final de 2018. E ele continua trabalhando até hoje. Nós estamos em agosto de 2022. Ou seja, e a empresa contribuiu efetivamente para ele, tá? Não tem erro nenhum por parte da empresa. Acontece que ele, lá para o INSS, se ele fosse pedir aposentadoria hoje, ele não teria direito. Por quê? Porque faltam contribuições de janeiro de 2019 até hoje. Então, veja só, e ele tem como provar isso. Então, vai ter que ser feito um acerto desse extrato dele para que isso possa constar, para que o INSS conceda a aposentadoria dele. Agora mesmo, nesse momento, eu estou fazendo um pedido de acerto do meu extrato, porque falta lá um tempo considerável, que eu fui dar uma avaliada no meu extrato e vi que não estava constando. Então, só para que vocês tenham uma ideia, tem esse problema todo aí para ser resolvido, e muitas pessoas têm revisão para fazer e desconhecem essa informação. Então, quero pedir uma coisa para você nesse momento. Fez sentido tudo isso que eu falei até aqui? Se fez sentido, se você conhece alguém que aposentou nos últimos 10 anos, compartilhe esse vídeo com ele. Ou então já deixa o joinha, porque fazendo isso o YouTube já consegue compartilhar isso com muita gente, tá? Então eu falei da primeira exceção aí para a decadência, que é justamente quando você junta um documento lá na hora do pedido e o INSS desconsidera. A segunda exceção é quando surge um documento novo, quando você consegue um documento novo que era desconhecido, que você não tinha acesso ou o INSS não tinha acesso. Por exemplo, vou voltar nas aposentadorias especiais e vou falar da aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria especial é quando a pessoa trabalhou recebendo insalubridade ou periculosidade. E aí a pessoa não sabia disso, não tinha recebido, não tinha ainda o PPP, que é um documento essencial para esse tipo de aposentadoria. Ele teve que entrar na justiça e o documento saiu após, o processo foi julgado após a aposentadoria dele. E passou mais de 10 anos. Ele pode fazer o pedido de conversão da aposentadoria especial ou inclusão desse tempo? Pode, mesmo tendo passado mais de 10 anos. Acontece muito também com as pessoas com deficiência, especialmente os monoculares, cuja lei só surgiu no ano passado. Então, vamos supor uma pessoa que aposentou em 2015 e ela já era monocular. E agora? Dá para fazer esse pedido agora, desse momento, depois da classificação da Lei 14.126 como pessoa com deficiência? É possível sim, tem que se fazer o cálculo direitinho e pedir a revisão junto ao INSS. Para finalizar, essa revisão pode ser administrativa, tá? Em alguns casos, quando o INSS nega esse tipo de revisão, isso deve ser feito judicialmente, que na verdade é o caminho que a maioria das revisões toma, ok? Eu espero que isso tenha contribuído com você, eu espero que esse assunto, que essas informações sejam úteis para você. Se você tem intenção de fazer uma revisão, se você se encaixa nesses requisitos que eu falei, faça sempre o que eu disse. Consulte um especialista para que ele faça uma verificação, uma avaliação de viabilidade dessa revisão para você, para que você não perca tempo e nem dinheiro, tá certo? A gente está à disposição, nós atendemos em todas as cidades do Brasil, de forma online. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, para você, 2 vídeos aqui em cima, agora no final do vídeo, para que você conheça como funciona o nosso escritório e falando também desse assunto novamente, ok? E agora no final eu quero fazer uma pergunta muito objetiva. Você sabia disso? Sabia que existiam 22 tipos de revisão possível para aposentados e pensionistas? Se você sabia, comenta aqui embaixo. Se não sabia, comenta também. E se tem alguma dúvida, coloca a dúvida aqui embaixo que a gente responde para você. Um grande abraço e até o próximo.